E aí, meus amigos, acabamos de chegar do cinema, a gente foi ver Shazam e a gente queria bater um papo sobre ele aqui com vocês, eu com meu amigo Gabriel Leone, que está aqui de volta. Sempre um prazer. Mais uma vez aqui no canal, então vamos bater um papo aí sobre o filme, sem nenhum spoiler, e ver se foi bom ou ruim. Foi bom pra caramba. A gente vai falar primeiro das coisas que a gente gostou do filme e depois das que a gente achou meio mais ou menos. E sem nenhum spoiler, tá? Caso você não tenha assistido o filme, você pode ver o vídeo aí tranquilo, porque não vai ter spoiler não. Então, vamos começar o vídeo falando aqui acho que a característica mais marcante do filme é que ele é muito divertido. Um filme engraçado, pra cima, pra caramba. Eu acho que, se a gente for pensar inclusive na trajetória da DC, acho que eles foram caminhando pra esse lugar. O Aquaman já tinha bastante disso, mas ainda em cima do muro, ainda sem funcionar efetivamente essa coisa. E eu acho que no Shazam eles realmente se soltaram dessa coisa do super-herói denso e profundo e dramático. E eu acho que muito positivo. Posso dizer aqui que é um grande acerto da DC esse filme, né, cara? Eu achei que foi um grande acerto, porque o Shazam tem versões muito diferentes. A gente curte ler os quadrinhos, né? E a gente estava comentando lá um pouco depois que a gente saiu da sessão, que você tem essa versão dessa revista aqui, que é Kingdom Come, o Reino do Amanhã do Shazam, que ele é um cara muito sério, ele é um cara muito poderoso, e ele já é adulto nessa revista, né? E foi uma versão muito icônica do personagem, que ficou marcada por ser mais séria, mais poderosa e até meio vilanesco, assim, né? Sim. Só que eles optaram por fazer o Shazam crianção, divertido, piadista, e fizeram com coragem e deu certo. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos, né, cara? A própria questão do uniforme que a gente comentava já nos trailers entre nós, né? Que era uma coisa assim... me causou uma estranheza. No primeiro trailer eu achei tudo muito fake, assim. Eu falei, cara, o cara tá com roupa de espuma, assim. Mas no filme não me incomodou. Porque faz sentido com o todo do filme. Faz sentido com o tom, faz sentido com a direção, com as interpretações. E faz sentido, inclusive, já falando de um outro ponto positivo, né, cara? Que é a questão das crianças, né? Dos atores... E de ser um filme que os protagonistas são crianças. E meninos bons, né, cara? São bons atores, assim, são bons personagens. Sim, cara. Eu achei que todo mundo tá ali do núcleo principal, todo mundo atuou muito bem, assim. Isso é um ponto muito positivo, cara. Eu sempre me apego muito a isso, assim, independente de qual filme eu esteja assistindo, seja de super-herói, não seja de super-herói. Porque isso eu acho que é uma coisa que é indiscutível, assim. Você pode ter atores que encaixem no physique, que encaixem no perfil, mas que sejam bons atores, que entreguem um bom trabalho, que você acredite naquilo. E aí vai, independente de idade, independente de perfil, de tudo. Então eu acho que esse é um dos grandes acertos do filme, assim. A escalação do elenco como um todo é muito boa. Eu gostei muito do Zachary Levi, eu acho que ele fez realmente uma criança, assim, né? Exato. É aquela versão do Shazam que é criança, se transforma e continua sendo criança. Isso era uma coisa importantíssima do filme, você acredita nisso. Podia acontecer dele entrar e você ver o adulto. E pelo contrário. Aqui, tem essa outra HQ aqui, ó, Shazam e a Sociedade dos Monstros, que nessa história aqui, o Shazam o Billy Batson é um molequinho, mas quando ele se transforma, é uma outra personalidade de um adulto que assume o controle, né? Ele tem o Shazam meio que adormecido dentro dele. Sim. Mas esse filme não. Ele é criança o tempo todo. Sim. Ele é full time molecão, assim. E ainda tem uma coisa interessante, né? O Billy Batson que é apresentado pra gente, ele é denso, né, cara? A história dele é triste. A história dele é triste. E é muito bem apresentada pra gente. O arco dele em relação aos vínculos familiares é muito bem construído. Então, ele quando vira o Shazam, é o lado mais leve dele. É o lado cacete. Sou um super-herói. É quando ele fica feliz, assim. O que eu faço com isso? O que eu vou lidar? Como é que eu vou lidar com isso? Então é interessante você ver isso na mão de um adulto. E o ator cumpre incrivelmente bem, assim, cara. Impressionante, assim, o timing de comédia dele. Ele é muito bom, muito bom. O Zachary Levi é muito engraçado, cara. Ele a troca dele com o moleque é a química deles naquela cena do posto... lá da loja de conveniência. Que tem no trailer, né? A galera que acompanhou os trailers aí viu. É muito engraçado a cena, assim, por mais que a gente já tenha visto no trailer, você vê no filme, é muito engraçado. Então, assim, pegando esse ponto lá da origem dele, eu acho que é uma boa história de origem, né? A forma como o Billy Batson é apresentado faz o filme ser uma boa história de origem. Ela é redondinha, é um moleque que não tem poderes, tem uma certa motivação, ganha poderes, e aí tem que aprender a ser super-herói. É tudo muito feijão com arroz, mas muito bem feito. Sim. É um roteiro redondo, é um filme redondo como um todo, assim, nas questões técnicas também, sabe? E eu acho que é isso, ele apresenta bem pra gente o super-herói, a origem dele, o que tem ao redor dele ali. Uma outra coisa que a gente não falou de ponto positivo é de como é legal, é de como
o parceiro dele conseguiu ser a criança que todos nós seríamos se estivéssemos do lado de um super-herói. Ele é um personagem muito real, ele é muito crível, assim. Quem cresceu curtindo super-herói, tipo a gente, vocês aí, sei lá, se vê naquele moleque, sabe? Ele tem reações muito críveis, assim. O moleque atua muito bem, ele é um o texto fã. Dele é muito bom. E ele é um fã, ele tá o tempo todo com camisa de super-herói, ele estuda os poderes. E aí vai muito da atuação do menino também, né, cara? Porque também não é simples, podia ficar caricato, ou podia ficar maçante a questão da comédia ali. E ele consegue passar de uma forma muito verdadeira isso, assim, o que é você ser melhor amigo de um super-herói. Essa excitação dele, os questionamentos dele são muito, como você falou, o texto é muito bem escrito para aquele moleque ali, né? Então você compra muito, assim, o jogo dos dois. E eu acho que outra questão interessante também é a apresentação do vilão, né, cara? Um bom vilão. É um bom vilão. Coisa que a DC tem dificuldade de fazer, né? Eu acho que foi um vilão, por exemplo, muito melhor que o de Mulher Maravilha, por exemplo, que eu acho muito fraco. O vilão de Mulher Maravilha jogou o filme muito pra baixo, na minha opinião. Sim. Mas esse vilão é legal, porque você viu que ele era um cara que sofria, a motivação dele é muito legítima, assim. Ele tem motivos pra ser um cara amargurado. É um flashback bem utilizado, né, cara? Que vem à tona, assim, ao longo do filme, assim. E um vilão muito poderoso. O Dr. Sivana, em algumas versões do Shazam, por exemplo. Se você pegar, por exemplo, umas histórias mais antigas, mais clássicas do Shazam, tipo essa aqui, The Power of Shazam, você vê que o Dr. Sivana é um velhinho, cara. Ele é um velhinho, assim, que não tem todos os poderes que colocaram pra ele no filme. Mas não me incomodou. Achei legal você ver um vilão que conseguia bater de frente com o Shazam. E se a gente for pensar, além dele ser um vilão poderoso e um vilão que... O Shazam ainda não tem, nem de longe, consciência e controle dos poderes dele. Ele tá aprendendo a ser um super-herói, tá aprendendo todo o potencial que ele tem. Inclusive eles falam isso no filme, né? A gente não vai entregar muito aqui, mas eles dizem que em algum momento ele vai atingir todo o potencial dele e que isso é uma parte da história, né? Esse potencial do Shazam aparece lá numa parte da trama. Então se a gente for pensar só isso, meio que já joga contra ele, né? Além de você ter um bom inimigo, só o fato... Ele já começa em desvantagem, porque ele não tem controle, ele não tem conhecimento, ele tá começando a entender o que ele é capaz de fazer. Enquanto o outro já tem uma complexidade maior ali, um domínio muito maior, né? E outra coisa muito legal do Dr. Sivana foi a forma como os poderes dele têm certas regras pra funcionar no filme. Sim. O filme apresenta uma certa fraqueza dele, que se ele usar os poderes dele de uma determinada forma, ele acaba tendo uma fraqueza dele exposta. Não vou falar o que é, mas vocês vão sacar quando assistirem. E isso é muito bem trabalhado no filme, porque vira uma sacada a ser explorada no roteiro mais lá na frente. No início da história eu achei que isso fosse ser uma falha, porque eu achava que essa fraqueza não estava fazendo muito sentido em relação aos poderes dele, mas no final tudo se encaixa e é perfeitamente construído, assim, essa magia e esse poder que tem regras. Eu acho que isso é muito importante para te fazer acreditar num filme de fantasia como uma história de super-heróis, sabe? Que tem elementos fantásticos, fantasiosos, que sejam, né? E o vilão tem uma construção muito legal nesse ponto. Eu gostei bastante, pelo menos. E eu acho que um outro ponto positivo também que a gente ressaltou e que eu acho que tá muito vinculado a essa diversão, essa explosão de risada que a gente teve, são as referências, né? Ah, sim, tem referências muito bem feitas e muito bem pontuadas, inclusive da concorrência, tá? Eles fazem referências a filmes que são da concorrência da Warner e da DC, e isso mostra que eles estão dispostos a fazer boas piadas, sabe? A qualquer custo, eles vão falar de quem for. E é um filme que tem um ar oitentista, assim, não sei. Ah, total, né? Aquela coisa de molecada junto crianças tendo que resolver um problema contra um vilão super caricato, porque é um cara, né, tipo, que tem aquela... E isso é explorado de forma inteligente em termos total. de humor, né, essa caricatice dele. E eu acho que fica total essa cara de filme, assim, quase sessão da tarde, porque é um monte de criança, assim, tendo que resolver um problema com os recursos que eles têm ali. E fora outras referências à cultura pop como um todo, né, cara, não só o universo de super-herói, mas é tipo... Tem uma referência sobre videogame no momento de ação do filme que é sensacional. A galera gritou e aplaudiu na hora que o cara faz. Foi a referência melhor pontuada do filme. Isso me surpreendeu muito e eu gostei demais. Quem joga muito videogame vai saber qual é. É uma sacada interessantíssima. E essa coisa que a gente tinha falado mesmo de ser um ambiente ali com muitas crianças tentando resolver um problema, eu acho que é isso que faz o momento mais épico do filme, assim, que é quando a galera aplaude, assim, pelo menos na nossa sessão a galera aplaudiu quase que de pé, que é um momento que o Shazam percebe que pode usar
o poder dele de uma forma que envolve ali as pessoas ao redor dele. Não vamos entregar muito, mas é um momento, assim, bonito, épico, que arrepia mesmo, Dá sabe? muita vontade de falar, inclusive. É, dá muita vontade de Porque falar. é muito legal. É muito legal. É o momento mais alto do filme. Mas assim, o filme não é perfeito e tem alguns detalhezinhos que a gente não achou tão bom assim. Começando pelo CGI, né? A computação gráfica parece que ficou instável em alguns momentos. Isso eu acho que como um todo... Esses filmes sempre acabam explorando de alguma forma isso, né? Efeitos especiais, CGI e tal. Então é uma coisa que a gente já espera receber algo de qualidade, assim. Sim. E eu acho que o filme tem bons momentos e momentos que realmente ficam instáveis. É uma assim. instabilidade, assim. Não é que seja ruim, Não, que é não. péssimo o tempo todo. Não, e tá longe de comprometer o filme, inclusive. É uma coisa de detalhe, né? É uma coisa mais detalhista, assim, mas em alguns momentos eu acho que a CGI não foi a melhor que eu já vi. O fato é que nesse filme o uso do CGI, ele é importante, assim, pra trajetória do filme. Tem coisas né? muito presentes ao longo da história que são feitas por CGI. Não é um detalhe ou outro. Não é uma coisa bem coisinha presente, ou outra, assim. É uma coisa que é presente, tem bons momentos e tem momentos não tão bons, assim. E outra crítica, assim, que eu apontei, eu senti um pouco mais, o Gabriel acho que relevou um pouco esse ponto, é que eu acho que faltou um momento de ação, assim, realmente épico. Aquela coisa do Thor dando aquele pulo com o martelo dele em Wakanda. Eu acho que faltou um momento de ação épico, assim. Eu fiz essa crítica e o Gabriel me rebateu dizendo que o Shazam ainda tem que dominar os poderes dele, né? Sim, olhando por esse ponto de vista, ele não tem ainda esse domínio total, e aí o momento épico do filme fica a cargo de uma outra coisa que a gente não pode revelar, que realmente épica. Eu aceitei esse argumento, realmente. O Shazam é um herói meio que iniciante ainda, mas mesmo assim, eu acho que ele podia ter um momento de ação épico com os recursos de poder que ele já tinha naquele momento ali. Você pode fazer um soco ser épico, se a cena for bem feita, com a trilha sonora certa. E eu acho que não teve esse momento, assim. Eu concordo contigo, não tem uma grande luta no filme. Não tem. Em geral, assim, não tem uma grande luta. Por mais que ele esteja descobrindo os poderes dele, mas sim, podia ter. E o Shazam é um cara muito poderoso, então ele sempre tem um potencial muito grande para cenas de ação. Lembrando que aqui no Reino da Manhã, aquela revista que eu já tinha falado aqui no vídeo antes, o Shazam bate de frente com o Superman. Ele dá um couro no Superman, então é um cara que realmente tem muito potencial e muito poder, né? Um outro ponto que a gente comentou também, que eu acho que de repente vale a pena falar, quando o vilão é apresentado em sua plena forma de poder, o filme dá uma indicação pra gente de que ele pode pesar o tom. Eu acho que isso a gente pode falar. O vilão mata uma pessoa de uma forma muito crua, muito seca, muito violenta, assim. Te dá um susto que você fala aí, pô, mas legal, comprei. Você fica assim, esse cara vai matar todo mundo. Ele não pensa duas vezes. Né? É assim que a gente interpreta Exatamente. o vilão nesse primeiro momento. É assim que ele se apresenta. Exato. E aí, no momento em que ele poderia fazer isso, ele não faz. Ele não faz, exato. Ele não faz. E assim, talvez fosse o caso, nessa apresentação, talvez não pesar tanto, assim. Porque a gente pensar no Tinha que no manter filme... um tom. Pensar no filme como um todo é uma apresentação violenta, que é legal, mas que no filme como um todo talvez fique um pouco fora. Sim, um pouco fora d'água, assim, né? Foi muito pesado. Então, resumindo, Shazam é um filme muito divertido, muito bem feito, tecnicamente muito bem feito também. Bem dirigido, bem escrito. Então vale muito a pena, recomendo que você vá lá assistir. Achei um bom filme pra DC. Tá, e a gente vai tentar escalar aqui ele perante os outros filmes da DC pra fazer um top 5 ali das últimas coisas que a DC fez. Eu acho que eu gostei mais de Aquaman do que esse filme, sinceramente, assim, porque eu acho que ele teve momentos de ação muito épicos, teve momentos engraçadinhos, conseguiu apresentar um super-herói mais poderoso, e isso mexe muito comigo, eu gosto muito desses momentos, assim, de ação muito épica, mas o Shazam é o segundo, cara, eu acho que eu coloco ele logo abaixo, assim, talvez dividindo com Mulher Maravilha. Mulher Maravilha tem um vilão muito mais fraco, realmente, mas eu gostei muito da personagem também. Então eu acho que fica isso. Aquaman em primeiro, o Shazam logo em segundo, eu gosto muito do personagem. Mulher Maravilha eu jogo pra terceiro. Bom, resumidamente pra mim, eu coloco em primeiro o Shazam, porque foi um filme que me entreteu mais, assim, que eu me senti mais nerd, que eu curti mais, que eu me diverti mais, assim, foi um filme que me pegou mais nesse sentido. Gosto muito do Aquaman, principalmente da parte de Atlântida, e como você falou também, gosto muito da parte das lutas também, da Mulher Maravilha, principalmente da parte das Amazonas, porque são mundos, né, distantes da gente, que a gente acompanha nos quadrinhos, e que eu achei muito bem representado
representados. É isso, é difícil até de você comparar porque são filmes que têm uma linguagem diferente, Sim, né, são cara? bem diferentes. É tipo você... As propostas são bem diferentes. É tipo você comparar o Thor Ragnarok com o Pantera Negra. Mas, ainda assim, eu vou pelo meu filho de espectador, assim, e o Shazam me pegou mais. Então, boto ele em primeiro lugar ali, depois o Aquaman e depois a Mulher Maravilha. Então, enfim, recomendamos que você veja essa Shazam. Então, enfim, recomendo que você veja Shazam, que é um baita de um filme muito divertido, uma baita história de super-herói, com coragem de ser história de super-herói. Sim, sem medo de ser feliz, né? Eu acho que é uma boa direção que a DC tomou. Beleza? Então a gente fica por aqui. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like se eu gostei, pro Gabriel voltar outro dia e falar mais sobre o super-herói aqui. Se você ainda não for inscrito, é só se inscrever aqui embaixo, ó, e dar uma olhada na descrição desse vídeo, que tem o link para todas as playlists do canal, com todos os tipos de vídeo para você assistir. Beleza? Então a gente fica por aqui e a gente se vê na próxima. Valeu, show! E um abraço.